Olá pessoal, tudo bem? Sou o Carlos. Vamos falar hoje um pouco sobre a Grande Peste. A Grande Peste, também conhecida como peste bubônica, peste negra, aconteceu um grande círculo dela no século XIV, entre os anos de 1347 e 1350. Existem várias teorias do surgimento dessa grande epidemia. Ela já tinha acontecido também antes, nos períodos ainda de Constantino, do Império Romano Ocidental. Uma das teorias de proliferação dessa doença é a partir da China, da Ásia. Roedores transmitiam a doença através da pulga hospedeira, que depois infectava os humanos. E as rotas comerciais, que na época, no século XIV, estavam bem desenvolvidas, ajudaram a disseminar essa doença. Essa doença ficou muito marcada na Europa, muito em virtude do fanatismo religioso e a perseguição àqueles que teriam sido contaminados. Ela foi instrumento de guerra e também de perseguição. Gênova dominava a região de Cafa, um entreposto comercial muito importante da época, onde hoje é a Crimeia, em disputa entre a Ucrânia e a Rússia atualmente. Os mongóis estavam tentando tomar essa região e teve um grande número de contaminados. Então, como eles não estavam conseguindo adentrar para dentro da cidade, eles pegavam os seus cadáveres contaminados e jogaram para dentro da cidade. Com isso, os genevolenses estavam com medo dessa situação, já que o número de mortandade era grande, e começaram a fugir. Em seus navios também carregavam os roedores, já que isso era muito comum, não é? A higiene e o controle sanitário eram péssimos na Idade Média. Levaram então esse animal hospedeiro para a Itália. Então a pulga acabou contaminando os humanos e os humanos acabaram espalhando por toda a Península Itálica e logo se espalharam por toda a Europa. Observe então que a questão comercial e as rotas comerciais e as guerras foram um elemento importante para propagar essa epidemia. Essa epidemia não ficou só concentrada na Europa, como a gente viu. Passou da Ásia, Oriente Médio, Meca, Alepo, Jerusalém, Constantinopla, Egito. Algumas cidades chegaram a perder até 50% da população. Elas afetaram muito até a cristandade. Os mosteiros onde residiam monges e padres, freiras, alguns muito velhos, começaram a transmitir entre eles. E algumas cidades ficaram até sem sacerdotes. Ela também foi instrumento de perseguição com os estrangeiros, em especial os judeus nessa época, que já era um elemento importante dentro da imigração europeia, e até muitos deles eram comerciantes também nessas rotas comerciais. Alguns contaminados eram sumariamente condenados à morte. A população perseguia essas pessoas. Ou então isolamento social, que era mais comum também nesse período. Esse surto freou um pouco o crescimento das rotas comerciais ou do comércio da época. E também provocou, pós-pandemia, uma queda no número de trabalhadores, tanto no campo como na cidade. Esses surtos dessa epidemia, dessa grande peste, continuou nos séculos seguintes. Só no século XIX houve a tentativa de se controlar os animais hospedeiros e os insetos, e também a higiene pessoal foi um elemento importante para frear esses surtos epidemiológicos. Só no século XX que vão ter antibióticos eficazes.
mas ainda até hoje era um elemento de preocupação. Muito bem, fiquem em paz, bons estudos.